Bom dia a todos. Hoje nós temos 3 regulamentos administrativos para serem divulgados. Primeiro começo na companhia do Sr. Diretor Lam para apresentar 2 regulamentos administrativos. O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projeto de regulamento administrativo intitulado Alteração ao Regulamento Administrativo número 21/2019 de requisitos de inspeções e prazo de utilização dos automóveis ligeiros de aluguer, com vista a implementar o Planeamento Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau 2021-2030, melhorar a qualidade do serviço de táxis e atender às necessidades do desenvolvimento social, simplificando e clarificando os critérios e procedimentos de apreciação e aprovação. O Governo elaborou este regulamento administrativo. Os principais conteúdos do regulamento são os seguintes. Considerando que já se encontram regulados na legislação em vigor do motor de propulsão e ao sistema de motor de táxis, para efeitos de simplificação e para evitar a dupla regulamentação, o regulamento elimina as respectivas disposições. 2. Já que os veículos legalmente autorizados a serem importados que cumprem a legislação em vigor para uso como táxis dispõem todos de sistemas de motores cujas funções se adaptam ao ambiente rodoviário de Macau, o regulamento elimina o requisito de que os táxis sejam equipados com cilindro de cilindrada igual ou superior a 1.500 cm3. 3. As disposições anteriores relativas à dimensão da bagageira dos táxis não se adequam às necessidades reais, restringindo a escolha de modelos de veículos a serem utilizados como táxis pelo sector, pelo que o regulamento relaxa o requisito relativo à dimensão da bagageira, estipulando que a bagageira deve permitir a colocação de pelo menos 2 malas, cada uma com a soma do comprimento, largura e altura de 158 cm. 4. Os táxis são veículos de alta quilometragem e apresentam um grau de desgaste relativamente elevado e, considerando a questão de segurança dos transportes públicos, o regulamento clarifica que, no caso de substituição de táxis que tenham sido utilizados por mais de 5 anos, se impõe o cancelamento da sua matrícula. Os táxis que tenham sido utilizados por um período inferior a 5 anos podem ter a sua matrícula alterada para uso privado. 5. Para incentivar a renovação das frotas de veículos por parte do setor e melhorar a qualidade do serviço, o regulamento simplifica os requisitos de substituição de táxis, passando a exigir apenas a autorização dos serviços para os assuntos de tráfego, não sendo necessário sujeitar-se à exigência de ficar aprovados finalmente em inspeção e permitindo sem um pedido de substituição dos táxis antigos. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Perguntas, senhores jornalistas? Sim, faz favor. O senhor não utilizou o microfone. Sobre este táxi, tem alguma pergunta? Sim, faz favor. Eu gostaria de perguntar, nesta revisão do regulamento administrativo, tem a ver com táxis, ou seja, no futuro, já estão a planear que vai haver novos concursos para licença de táxi. E qual é a previsão para o próximo concurso? E ainda gostaria de perguntar sobre táxis. O governo já tinha dito que vai analisar sobre a plataforma eletrônica para chamar táxi. Já tem algum resultado? Bom, a sua pergunta tem a ver com o próximo regulamento administrativo. Mas, em relação ao primeiro regulamento administrativo sobre a bagageira do táxi, cilindrado do táxi, entre outras questões técnicas dos táxis, tem perguntas? Se não haver, então vamos passar para o próximo regulamento administrativo. O
O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projeto de regulamento administrativo intitulado Alteração ao Regulamento Administrativo número 34/2023, procedimentos dos concursos públicos para a atribuição de licenças para o transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer, para optimizar melhor os procedimentos dos concursos públicos para a atribuição de licenças para o transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer. O Governo alterou os respectivos dispostos no regulamento existente. O regulamento simplificou os procedimentos, reduziu as exigências formais e separou racionalmente a fase de apreciação dos documentos de habilitação do concorrente e a das propostas, para elevar a eficiência das sessões do ato público do concurso e admitir mais propostas, de modo a garantir maior interesse público. O regulamento prolongou o prazo de validade das propostas de acordo com as necessidades reais e exigiu à entidade adjudicatária o esforço da causa após a notificação da adjudicação, no sentido de garantir o cumprimento das obrigações. Demais, em caso de caducidade da adjudicação, a entidade adjudicante procederá, nos termos da lei, à adjudicação ao concorrente imediatamente seguinte, segundo a ordem de classificação cuja proposta ainda esteja dentro do prazo de validade. Este regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Este é o que o senhor jornalista perguntou. Então, se calhar o senhor diretor vai vai responder a sua pergunta. Okay. Bom dia a todos. Em relação a este regulamento administrativo, é para aperfeiçoar o processo de concurso público de licença dos táxis. E após vigorar este regulamento administrativo, vamos preparar todas as formalidades para o efeito. Por enquanto, não temos qualquer informação para avisar sobre o novo concurso, mas se tiver qualquer informação, vamos publicitar isso oportunamente. Em relação à plataforma eletrónica para os táxis, tivemos analisar esta regulamentação sobre a plataforma eletrónica. Ainda estamos em fase de estudo. Se tiver resultado, também vamos divulgar isso oportunamente. Obrigado. Mais perguntas em relação a este regulamento administrativo? Se não haver, agradecemos a presença do Sr. Diretor. Agora, na companhia da senhora Presidente Chan e a subdiretora do Serviço de Finanças, doutora Chong, para apresentar este regulamento administrativo. O Conselho Executivo conclui a discussão sobre o projeto de regulamento administrativo intitulado Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Econômico para o ano de 2025. O governo da RAM tem vindo a implementar desde 2008 o Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Econômico, atribuindo montantes aos indivíduos que sejam titulares do bilhete de identidade residente permanente e não permanente da RAIA. Nos últimos anos, os diversos setores da sociedade apresentaram as suas opiniões, esperando que o governo possa rever e aperfeiçoar o Plano de Comparticipação Pecuniária. Ouvidas as opiniões da sociedade e tendo como referência
as disposições sobre a repartição extraordinária de saldos orçamentais constantes do regime de preferência central não obrigatório, o Governo da AEM elaborou este regulamento administrativo relativo ao plano de comparticipação pecuniária para o ano 2025, que regula os requisitos de atribuição e as formalidades de requerimento da comparticipação pecuniária. Nos termos do disposto no regulamento administrativo, os residentes que reúnam cumulativamente os requisitos de identidade e os de permanência em Macau podem receber a comparticipação pecuniária, sendo que a cada residente permanente serão atribuídas 10.000 patacas e a cada residente não permanente 6.000 patacas. Os requisitos de identidade referem-se à posse do bilhete de identidade de residente válido ou renovável em 31 de dezembro de 2024, o que é igual ao regime anterior. Os requisitos de permanência em Macau referem-se à permanência em Macau pelo menos 183 dias durante todo o ano 2024, o que constitui uma condição nova estabelecida no regulamento administrativo. Apesar do regulamento administrativo ter criado requisitos novos de permanência em Macau para dar especial atenção a determinados grupos de pessoas, o regulamento administrativo prevê que os 3 tipos de indivíduos que não preencham os requisitos de permanência de 183 dias em Macau ficam isentos de verificar o tempo de permanência em Macau. 1. Não tenham completado 22 anos de idade em 2024 e qualquer um dos seus pais esteja habilitado a receber a participação pecuniária. 2. Em 31 de dezembro de 2024 estejam a receber a pensão de invalidez nos termos da Lei nº 4/2010. 3. Em 31 de dezembro de 2024 estejam a receber o subsídio de invalidez nos termos da Lei nº 9/2011. Por outro lado, tendo como referência as disposições sobre a repartição extraordinária de saldos orçamentais constantes do regime de previdência central não obrigatório, prevê-se no regulamento administrativo que aqueles que se encontrem ausentes de Macau devido a qualquer um dos seguintes 8 motivos são considerados como tendo permanecido em Macau, podendo requerer a contagem desse período em causa para efeitos de permanência em Macau e receber o montante caso preencham o critério dos 183 dias de permanência em Macau após o cálculo. São os seguintes 8 situações. 1. Frequência de curso do ensino superior reconhecido no local. 2. Internamento hospitalar. 3. Terem domicílio no interior de China quando tenham completado 65 anos de idade ou, não tendo completado 65 anos de idade, razões de saúde o justifiquem. 4. Prestação de trabalho fora de Macau a empregador matriculado no Fundo de Segurança Social. 5. Prestação de trabalho fora de Macau, quando sejam responsáveis pela subsistência dos membros do seu agregado familiar que tenham domicílio em Macau. 6. Exercício de funções oficiais. 7. Domicílio na zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangqin, trabalho no local ou frequência de curso do ensino superior ou não superior reconhecido no local. 8. Trabalho nas cidades do interior da China integradas na Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau. Os residentes podem aceder a partir das 15 horas do dia 29 de maio à conta única de Macau ou à página eletrônica do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Econômico para consultar se preenchem ou não os requisitos de atribuição. Os indivíduos que preencham os requisitos irão receber automaticamente o montante conforme a calendarização estabelecida através da transferência bancária ou cheque, não necessitando de apresentar o pedido. Relativamente aos indivíduos que não preencham preliminarmente os requisitos, se encontrarem fora de Macau por motivos legalmente previstos no ano de 2024 e, após o cálculo, cumprirem o requisito de 183
3 dias de permanência em Macau também podem, no período compreendido entre o dia 18 de junho de 2025 e o dia 31 de dezembro de 2028, apresentar o requerimento junto do Fundo de Segurança Social por meio da Conta Única de Macau, da página eletrónica do Plano de Comparticipação Pecuniária Pessoal de terceiros ou postal. A caixa de apartado número 3094, acompanhado dos respectivos documentos comprovativos, e os montantes da comparticipação pecuniária serão atribuídos quando os requisitos tenham sido reunidos após a verificação. Para ajudar os residentes necessitados a consultar os requisitos da atribuição e as formalidades de requerimento, bem como para receber os documentos de requerimento após 18 de junho, o Governo da RAEM irá ativar uma linha aberta de informações, telefone 28225000, e instalar balcões especiais nos 5 centros de serviços da RAEM espalhados por diferentes zonas para prestar apoio. O regulamento administrativo será publicado no dia cerca de meio-dia, no dia 29 de maio, e entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação. Em relação a este projeto de regulamento administrativo, não sei se tem ou não perguntas. Este senhor aqui. Excelentíssimo senhor secretário, sabemos que este plano já tem implementado por alguns anos e também temos na sociedade várias opiniões em relação à atribuição do plano de comparticipação pecuniária, bem como as formas de optimização. O governo RAEM também já estudou a possibilidade de fazer a alteração e, para além da mudança ou a forma de atribuição, parece que não houve qualquer alteração. E agora, esta vez, com a optimização na forma de atribuição e nos requisitos, gostaria de saber o porquê e também os motivos por trás para, assim, satisfazer a necessidade dos residentes. Bem, na realidade, desde 2008, com a implementação do Plano de Comparticipação Pecuniária no Desenvolvimento Econômico, tendo em conta a situação de crise financeira na altura e para combater com a inflação, o que nós evidenciamos naquele ano, nós começamos a lançar este plano de comparticipação pecuniária com o objetivo de compartilhar com os residentes o fruto econômico do governo RAEM. Por isso, já passaram 17 anos e durante esses anos também recebemos opiniões em relação à execução do trabalho, bem como a necessidade de fazer uma revisão em relação ao plano. E nas linhas de ação governativa deste ano, é necessário também optimizar um plano de comparticipação pecuniária e em relação ao montante que nós conseguimos reduzir no plano para ser novamente injetado na economia e também nas medidas para apoiar a economia. E daí, com base no plano, nós optimizamos os requisitos para a sua atribuição para que o erário público seja utilizado de uma forma mais razoável e que consegue também satisfazer a necessidade e o objetivo no início da implementação do plano. Não sei se tem ou não mais perguntas. Senhor secretário, gostaria de perguntar que esta revisão tinha este novo requisito de 183 dias da estadia em Macau, ou seja, o número de pessoas vão reduzir para número de beneficiários vão ser reduzidos e o montante envolvido a isso. E vão, então, montante reduzidos vai preparar para outras políticas, a subsistência dos residentes e desenvolvimento econômico de Macau. E qual é o plano? E então, haverá uma parte dos residentes que precisam apresentar a sua reclamação quanto a esta decisão e a despesa administrativa vai
investir nestes procedimentos. Então, qual é o motivo para lançar esta despesa? E esta nova revisão trata-se da situação dos residentes do ano passado, então vão ter uma referência dos dados na Segurança Social. Muito obrigada pelas perguntas. Aditamento deste novo requisito da estadia de 183 dias em Macau. Número de beneficiários vão deixar de satisfazer esses requisitos. E, aliás, de acordo com a Direção dos Serviços de Identificação, em 2024, residentes de Macau com BIR são 753 mil. E dentro destes 753 mil residentes com BIR de Macau, uniram ou não esta estadia de 183 dias, ainda não temos condições para calcular, porque para além de 183 dias, ainda temos 8 condições de exceção. Portanto, quem satisfazer estas 8 condições, então podem apresentar um pedido ao Fundo de Segurança Social para suprir este requisito de 183 dias de estadia. Por isso, por enquanto, ainda não há condições para calcular o número de beneficiário. Se calhar, depois de algum tempo, é que podemos ter um número mais concreto. Aguardo-me, se calhar, mais algum tempo para saber este número. E, em relação... claro, com esta nova medida, haverá... antigamente eram beneficiários e vão deixar de ser beneficiários por não conseguir satisfazer estes 183 dias. Assim conseguimos poupar algum dinheiro do erário público. E é só que o número exato também não temos essa informação. Não temos esses dados. De certeza vai poupar algum dinheiro. E, de acordo com o chefe executivo na apresentação das LACs, é para aperfeiçoar esse regime de comparticipação pecuniária para que o montante que poupou deste regime para outras medidas sociais, nomeadamente desenvolvimento econômico, elevar montante para a pensão de idoso, subsídio velhice, invalidez, etc, etc. Por isso, e ainda este ano vamos começar a atribuição de subsídio para infantil e também subsídios sociais que contribuíram para aperfeiçoar o benefício social. E, ou seja, o dinheiro vão ter como ajudar a parte mais vulnerável de Macau. E quem deixam de satisfazer este requisito de 183 dias, se acharem que estão no enguardamento das 8 condições, das exceções, podem pedir um pedido ao Fundo da Segurança Social. É como fosse o modelo de pedido para regime de previdência central não obrigatório, desde que acha que consegue satisfazer estas 8 condições. Então, a partir de 18 de junho, podem apresentar o vosso pedido. E prevemos que o número das pessoas envolvidas
vão ser semelhantes às pessoas que semelhante às reclamações para regime de previdência central. E também sequer o número pode ser um número relativamente mais elevado comparando com o regime de previdência central. Portanto, desta vez também vamos melhor preparar a explicação, a divulgação da informação junto à sociedade. Depois o seu presidente Chan também junto de seus colegas para melhor explicar. Na pasta da CEF também já pediram trabalhadores, pasta da CEF, pasta da SAC, já disponibilizaram trabalhadores para dar o apoio ao Fundo da Segurança Social para a recepção dos novos pedidos. IAMA também vai destacar mais trabalhadores no centro de serviço para atender os eventuais pedidos a essa fim, nomeadamente para tentar fazer esclarecimento aos residentes que tinham dúvidas sobre a atribuição, sobre esta nova regra, estas novas regras. E também vamos, através de medidas de governação eletrónica, as pessoas também podem apresentar os seus pedidos via conta única. Vai ter mais pessoas a pedir reclamação ou novos pedidos, mas isso não vai causar assim um excesso de custo administrativo para a administração pública, porque podemos aproveitar a conta única de Macau, bem como mobilizar trabalhadores de diferentes serviços. E em relação a estes 183 dias, por que isso? Porque nós tomamos referência ao regime de previdência central. Porque o regime de previdência central não obrigatório já há muitos anos de experiência após a sua entrada em vigor. Por isso, conforme este módulo de processamento, então nós fizemos uma ligeira alteração quanto ao regime de previdência central não obrigatória e adaptando isso e aplicamos esta nova regra para a comparticipação pecuniária. Obrigado. Nós já sabemos que chega aqui falando de uma das condições que é o trabalho na zona de cooperação aprofundada, trabalho local, frequência de curso, e eu queria saber quais os motivos desta medida para ajudar a contribuir à integração de Macau no desenvolvimento nacional. Obrigado pela sua pergunta. Este ano, o montante nós acrescentamos esta exigência de permanência em Macau pelo menos 183 dias, mas em relação àqueles que tenham domicílio no interior da China, quando tenham completado 61 anos de idade, ou não tendo completado 65 anos de idade, razões de saúde justificam. Isso nós temos como referência a disposições do regime de previdência central não obrigatória. Isso refere-se àqueles que trabalham, residem ou frequentam o curso na zona de cooperação aprofundada. Estas duas cláusulas, estas medidas existem porque nós queríamos contribuir para a integração de Macau do Tesouro Nacional e que nós queríamos promover este aspecto. Mais perguntas? Isso do jornal Macau. Há pouco falou da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Hong Kong em Hanjin. Como é que nós conseguimos provar que estão a viver ou a habitar em Hanjin através do seu registro de entrada e saída do BIR, ou como é que nós conseguimos provar que tem a sua estadia em Hanjin? E no futuro vai também criar um mecanismo do plano de comparticipação pecuniária que está indexado com
também a reserva ordinária. E também houve opiniões dizendo que era utilizar uma parte do montante do plano de participação pecuniária para ser transformado em falso de consumo. Qual é a opinião ou ponto de vista do governo? E há pouco também foi referido que o dinheiro que consegue ser poupado vai ser utilizado nas políticas que conseguem beneficiar os grupos mais vulneráveis, né? Isto vai ser no próximo ano. Vão também publicar a forma de utilização desta verba que consegue ser poupada do plano de participação pecuniária. Muito obrigado pelas suas questões. Em relação à forma para comprovar que a pessoa que está a viver ou a habitar na zona de cooperação aprofundada, na realidade, conforme o projeto de regulamento administrativo, bem como tendo em conta a referência do regime de previdência central não obrigatório, a sua forma de atribuição, bem como a forma de apresentar as reclamações, eu creio que esta é uma forma que é eficaz. Por esta razão, o Fundo de Segurança Social, também com a direção dos serviços da área de zona de cooperação aprofundada, eles já fizeram um estudo, bem como formaram uma forma de comunicação, ou seja, na zona de cooperação aprofundada, a respectiva direção dos serviços tem formulário específico para ser preenchido e depois podem ser entregues ao Fundo de Segurança Social. E no futuro se vai pensar em fazer uma articulação com a atribuição do plano de compensação pecuniária com a reserva ordinária financeira. Na realidade, este plano não é uma medida regular em prol da população. Por esta razão, não temos esta ideia de se articular com a reserva ordinária ou extraordinária do orçamento da RAIEN. E, por outro lado, após ouvido as várias opiniões apresentadas pelos setores e sociedade de Macau em relação à forma de optimização do plano de compensação pecuniária para este ano, também ouvimos algumas opiniões na forma de atribuição, por exemplo, algum em numerário ou uma parte do numerário seja transformado em vales de consumo, mas após um estudo e uma análise de diversas opiniões e sugestões da sociedade, nós, durante este processo de escutar as opiniões, fizemos também estudos e uma análise aprofundada em relação à forma de atribuição, pelo que nós temos esta decisão que estamos a publicar agora em relação à forma de optimização da atribuição. Como há pouco também referi, não consigo dar agora um número exato do dinheiro que conseguimos reduzir ou poupar, mas com certeza vamos ter uma poupança com novo critério ou novo requisito na forma de atribuição. Eu creio que as finanças também já fizeram o trabalho de preparação e agora com este novo critério de estadia de 183 dias e algumas pessoas sequer não conseguem reunir esses requisitos e daí não são qualificados para receber o montante. Então, esta parte de dinheiro também vai ser utilizada e agrupada na receita financeira para este ano. Por isso, não vai ser no próximo ano. Como, por exemplo, nós também temos algumas medidas em prol da população e nós também fizemos alteração ou fizemos um aumento em relação a essas pensões ou subsídios. Daí, nós vamos utilizar este dinheiro poupado para injetar novamente na economia ou para essas medidas em prol da população. Sim. Obrigado. Espera um bocadinho para este.
Senhor Secretário, pelo que percebi, há uma exceção dentro das 8 exceções para quem vive no interior da China com mais de 65 anos ou não tendo os 65 anos, tenha razões de saúde para viver fora de Macau e, portanto, não cumprir os 183 dias que o obrigariam ou que o legitimariam para receber a compensação pecuniária. O que pergunto é qual é que é, imagino que seja apenas para quem vive no interior da China e para quem vive na região de cooperação aprofundada. O que pergunto é qual é a justificação política para a discriminação negativa de quem não vive nestas regiões. Ou seja, quem vive fora destas regiões, e estamos aqui particularmente, estou eu aqui particularmente interessado na faixa dos reformados, portanto, dos 65 anos para a frente e que fizeram, enfim, a sua carreira laboral, digamos, trabalharam em Macau na maior parte das suas vidas. E, eventualmente, também aqueles que tenham abaixo dos 65 anos, mas razões de saúde também para viverem fora dessas duas regiões. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, este regulamento administrativo só definiu estas 8 exceções para suprir a situação de 183 dias. Mesmo não estiverem em Macau, mas se estiverem nesses sítios, por exemplo, se for superior a 65 anos, então passa a sua vida, aposentação fora de Macau e vivem no interior da China. Então, é como considerar a sua residência em Macau. E por que não é estendida este conceito espaço para outras regiões? Haverá, assim, uma discriminação quanto à localidade. Pronto, gostaria de explicar, esta é uma inovação depois de 2017, com a entrada em vigor do regime de previdência central não obrigatório. Na altura, neste regime de previdência central não obrigatório, também definiu situações de exceção, mesmo não satisfazer as condições de 183 dias, então a sua conta podem também ser injetado este montante para regime de previdência central. Por isso, aqui, na altura, onde passa a vida da aposentação, na altura também definiu no interior da China e superior a 65 anos. Portanto, este é um hábito, porque Macau se trata de uma comunidade para mais chinês, por isso os idosos têm uma ligação mais estreita com o interior da China, assim, normalmente passam a sua vida de aposentação no interior da China, ou na Grande Bahia, na zona da Grande Bahia. Isso também nós queremos que incentivar os idosos possam passar a sua vida de aposentação no interior da China e, portanto, nós tomamos referência este regime de previdência não obrigatória, mantendo a uniformização da política de Macau. Obrigado. Eu queria perguntar, agora nós temos muitos residentes de Macau que trabalham em Hong Kong. Eu queria saber melhor sobre estas 8 situações excepcionais. 8 trabalham nas cidades do interior da China, integradas na Grande Bahia, Guangdong, Macau. O que quer dizer que isto excluímos aqueles que trabalham em Hong Kong? Ou não? Obrigado pela sua pergunta. Sobre estas 8 situações excepcionais, no último 8 trabalham nas cidades do interior da China, integradas na Grande Bahia, Guangdong, Macau. Estas são cidades do interior da China. Ao elaborar esta medida, a nossa consideração é seguinte:
Ao entregar no desenvolvimento da Grande Bahia e ao promover a diversificação econômica de Macau. Estas duas são das nossas políticas. Nós incentivamos os jovens de Macau a trabalhar na Grande Bahia e mensalmente nós atribuímos um subsídio de 5.000 patacas a estes jovens que trabalham na Grande Bahia. Esta política, de facto, é um reflexo da manutenção ou uniformidade com a política do governo existente. Este ajustamento desta política visa mobilizar ou disponibilizar mais recursos públicos para apoiar os residentes que vivem ou trabalham nas regiões estreitamente ligadas a Macau. De facto, também, nas outras políticas, nós também temos estas ponderações. Eu sou da DRM, canal inglês. Bem, estamos também a compreender a posição do governo da RAEM para conseguir, depois de receber os pedidos, para fazer o cálculo de pessoas que reúnem os requisitos, mas podem dar ou não alguns dados estatísticos de que no ano passado, qual é o número de pessoas que não reúnem requisitos da sua estadia de 183 dias em Macau, ou seja, com a referência do regime de previdência central não obrigatória, quais são as pessoas que não reúnem os requisitos. Por outro lado, no ano passado, com o plano de comparticipação pecuniária, quantos cheques o governo RAEM envia para o exterior? Em relação à pergunta colocada pelo jornalista português há bocado, gostaria de fazer mais uma achega. A pessoa pós aposentação, nós fizemos uma restrição de que seja restringida no interior da China, mas também temos outras condições. Por exemplo, os que prestam de trabalho fora de Macau, a empregador matriculado no Fundo de Segurança Social também é uma das exceções. Ou seja, isto não se só é limitado no interior da China, pode ser nas outras regiões ou outros países. Dado como um exemplo, se está a frequentar um curso de ensino superior, também não se limita ao interior da China, pode ser em Portugal, na Inglaterra, ou pode ser em um curso de ensino superior reconhecido no local. E agora, em relação às perguntas colocadas pela jornalista inglesa, porque aqui não estou a facultar os dados estatísticos, isto é porque não temos uma incerteza ainda, é um número incógnito. Só com os dados da DSI não conseguimos saber, por exemplo, se a pessoa é titular do BIR com a sua habitação em Macau, mas na realidade ela está a residir no exterior. Daí não conseguimos, através dos dados estatísticos disponíveis no computador, de fazer um cálculo de quantas pessoas estão no interior da China, quantas pessoas estão no Reino Unido, quantas pessoas estão em Portugal. Daí são 8 condições de exceção, de isenção, e que abrangem situações diferentes e são complexas. Por esta razão, não convém aqui facultar um número exato em relação às pessoas que reúnem ou não reúnem os requisitos. Dão-nos algum tempo depois de receber os pedidos e os requerimentos e também tendo em conta a situação de aprovação. Então, já vamos dar um número exato, quais são as pessoas que reúnem os requisitos para continuar a receber o dinheiro e quais são as pessoas que não reúnem requisitos ou não apresentarem os pedidos. E daí não são qualificados para receber o dinheiro. E não sei se a senhora John tem ou não alguns números que pode dar. Bem, em relação ao número de cheques enviados no ano passado ao exterior,
é 162 mil cheques, mas este número é variado porque há pessoas que ainda não receberam ou que não se apresentaram para receber. Então, este número nós também vamos ajustar ou atualizar. Mas, atualmente, o número é 162 mil cheques enviados ao exterior no ano passado. Gostaria de perguntar sobre esse número do diretor Chung. São 162 mil cheques foram enviados e agora para o presente ano, para 2025, de acordo com a caracterização, ou seja, para enviar, essas só têm ainda já enviar em julho. Então, por causa destas novas regras, vão então adiar o momentâneo para enviar o cheque. Em relação ao número, como é que eles podem requerer os pedidos? Porque a maioria das pessoas não conseguem suprir o novo requisito e vocês e também vai haver muitas reclamações, então pode adiar um momento para atribuição de compensação com participação pecuniária. Em relação ao requerente, se não estiverem qualificados para regime de previdência central não obrigatório, então não precisa fazer uma nova reclamação quanto à atribuição de comparticipação pecuniária. E qual é a formalidade que podem intervir depois da apresentação dos pedidos? Quanto tempo vão precisar ser deferido ou indeferido? E depois quanto tempo precisa para serem recebidas este cheque? Sim, senhor diretor, faz favor. Bom, esse número é o número para 2024, porque na altura não havia esta limitação. E este ano tem um novo requisito de 183 dias, portanto, já na primeira ronda de cheque vão ser reduzidos. Só quando conseguem suprir este novo requisito é que podemos elaborar cheques. E normalmente um mês é suficiente após a aprovação do pedido. Sim, senhor presidente Chambowan. Obrigado, senhor secretário. Bem, em relação à sua pergunta, de acordo com a apresentação do senhor secretário, houve 8 exceções. E estas exceções, maioria dos motivos estão incluídos no regime de previdência central. Haja 2 novas exceções. Portanto, todos os nossos colegas já estão habituados para tratamento desses procedimentos e os residentes sequer já conhecem muito bem esses motivos. Portanto, podem enviar o seu pedido ou reclamação via correio, via conta única, via e-mail. E via conta única é uma forma mais facilitada. E no formulário da conta única, no mesmo formulário, pode requerer a sua reclamação para regime de previdência central, também para com participação pecuniária. E se for o mesmo motivo para suprir as limitações de previdência central e também para comparticipação pecuniária, ou seja, basta fazer um pedido para dirigir aos 2 motivos. E ainda, após recepção dos pedidos, quanto tempo o serviço público precisa para concluir esta apreciação do pedido? Para apreciar os requisitos, ou seja, quem não tiver esses 183 dias, então a partir de 18 de junho podem apresentar os vossos pedidos para suprir estas regras e após recepção dos vossos pedidos, vamos encaminhar os pedidos ao departamento responsável
nomeadamente para verificar os dados da identificação, e entre outros motivos, documentos ou declarações. E uma vez aprovado esse seu pedido, então vai encaminhar este documento para finanças e, por sua vez, vai poder enviar ou conceder este montante de comparticipação pecuniária. Portanto, através da mobilização de trabalhadores de diferentes serviços públicos, vamos concretizar isso o quanto mais breve possível. Senhor secretário, eu queria perguntar sobre esta política. Agora nós temos esta exigência de permanência em Macau e o governo pretende continuar a estudar ou melhorar este plano. De acordo com este plano, parece que está a prever um aumento de beneficiários. Então, o governo já tem. Eu queria saber se há condições para o governo continuar a simplificar o processo ou os requisitos de requerimento. Em relação ao. Como este plano já foi implementado há 17 anos e a sociedade espera que o governo possa rever e melhorar este plano. E ouvidas as opiniões da sociedade, e nós elaboramos este ajustamento, este plano para o ano de 2025, introduzindo estas situações excepcionais. Nós ouvimos as opiniões dos diversos setores e esta de facto, é a primeira revisão desta implementação deste plano e nós continuamos a melhorar este plano e se a sociedade tiver quaisquer opiniões, nós continuamos a ouvi-las. Por outro lado, aqui nós estabelecemos o requisito de permanência em Macau pelo menos 183 dias. Antigamente, quem detém BIR pode receber, não havia quaisquer limitações. E agora, com este requisito de permanência em Macau, pelo menos 183, então há um grupo de pessoas que não vai satisfazer estes requisitos, mas também há outras situações em que mesmo que não satisfaz façam estes requisitos, mas mediante estas 8 situações excepcionais, eles também poderão pedir esta compensação pecuniária. E, apesar da existência deste requisito de permanência em Macau, se calhar poderá haver impacto sobre a vida dos cidadãos, porque os cidadãos residentes poderão pensar nas suas próprias situações, podem levantar umas questões, porque se calhar às vezes eles precisam ir à China e por isso vai ter muitas dúvidas. E eu posso esclarecer que tem só quando estiver em Macau, mesmo que sejam poucas horas, este dia é contado. E de facto, o GSS vai explicar sobre estes pormenores e como nós também já temos disposições sobre o regime de preferência central não obrigatório. De facto, os cidadãos também já têm conhecimento destas disposições do regime de preferência central não obrigatória, por isso também estão familiarizados com o regime deste plano de comparticipação pecuniária. Também há vários requisitos, há várias situações, por isso, de facto, de acordo com este regulamento mais sentido, já está esclarecido que
uma situação seguinte: aqueles que não tenham completado 22 anos de idade em 2024, quer dizer, que estas pessoas, mesmo que não tenham permanecido em Macau pelo menos 180 dias, e se qualquer um dos seus pais estiver apelidado a receber com participação pecuniária, então estes jovens poderão receber esta com participação pecuniária. O respectivo montante vai ser transferido ou depositado na sua conta. Aqueles residentes de Macau e perante estas limitações, tal como o GSS explicou, porque nós sabemos que alguns idosos e algumas pessoas poderão ter dúvidas, quer saber se preencher estes requisitos, de 180 dias, 3 dias, por isso, eu penso que na parte da manhã, se calhar a partir das 15 horas, os cidadãos podem aceder à conta única de Macau ou à página eletrônica do plano com participação pecuniária para consultar se preenchem ou não os requisitos de atribuição. E depois, só no dia 18 de junho, o início da atribuição, no dia. E neste dia, 18 de junho, os cidadãos já poderão apresentar os requerimentos. E sobre se calhar inicialmente não satisfazer os requisitos de permanência de 18 a 3 anos, mas perante com estas 8 situações excepcionais, depois de consultar os respectivos pormenores, quando estiverem com a certeza que já satisfazem os requisitos, então podem apresentar o seu requerimento a partir de 18 de junho. Que as pessoas devem ficar já descansadas, porque há um período longo para a apresentação do requerimento. Quer dizer que é entre o dia 18 de junho de 2025 e o dia 31 de dezembro de 2028. Quer dizer que aqui há 3 anos para a apresentação do requerimento. Por isso, eu peço a todos ficar descansados. Não é preciso apresentar o requerimento logo no dia 18 de junho, porque nós ainda temos tempos para perceber bem, melhor, para consultar pormenores, e só depois é que poderão apresentar o seu requerimento. Em relação à conta única de Macau, claro que esta página vai ser aberta a partir das 15 da tarde, mas eu penso que eu espero que as pessoas não dirijam a esta página pontualmente às 15 horas da tarde. Bom, em relação à explicação do seu secretário, vou repetir mais uma vez. Bom, para facilitar os residentes, nós temos 5 centros de serviço para disponibilizar 32 balcões para atender público, para esclarecimento sobre o assunto em causa. Se houver muita gente a pedir informações, então vamos injetar a mais pessoas. Entretanto, a conta única é um meio muito facilitado, portanto, podem dirigir à conta única a qualquer momento para informar a sua situação. E, de acordo com a nossa experiência, por exemplo, quem estiver a estudar fora de Macau, no ensino superior do estrangeiro, podem sim navegar na conta única para pedido de alguma coisa em Macau.
carga uma pessoa de 65 anos a viver no interior da China, normalmente eles também têm 30% desses idosos fazem as formalidades via conta única. Portanto, também são suficientemente inteligentes para isso. Portanto, gostaria de divulgar a todos, a conta única realmente é um meio muito facilitado para todas essas formalidades. Pois, em relação à apresentação sobre a conta única, cada um tem uma conta na conta única e assim consegue dominar as informações pessoais. Portanto, à tarde, a partir de 15 horas, podem dirigir à conta única para saber da sua situação, se está qualificado ou não qualificado a este volume, a essa montante. Especialmente quem não estiver em Macau, a conta única é um meio muito conveniente e que se calhar também não tenha muito conhecimento sobre a conta única, nem tem essa aplicação da conta única. Mas se precisar de saber algo sobre a conta única, através da hotline ou através do website, o website para tomar conhecimento sobre essa informação. Porque se aderir nessa website, introduzindo os seus dados pessoais, também conseguir consultar os requisitos de vossa situação. Em relação a outras questões, Sr. Diretor Chung? Gostaria agora de apresentar-vos a forma de atribuição do plano de compensação pecuniária. A partir do dia 15 de junho, vamos fazer a transferência por conta bancária. Por exemplo, vamos primeiro atribuir aos idosos, aos beneficiários do subsídio para idosos, funcionários aposentados que recebam pensão de aposentação e beneficiários da pensão de sobrevivência através de transferência automática. E depois, a partir de 16 de julho, vamos também atribuir aos beneficiários da pensão de invalidez, beneficiários do subsídio de invalidez, bem como indivíduos que tenham registrado a recepção da devolução do imposto ou demais pagamentos a cargo de finanças por transferência bancária. 17 de julho, beneficiários do apoio econômico do Instituto de Ação Social. 18 de julho, pessoal docente que receba subsídio direto, subsídio para o desenvolvimento profissional, alunos que recebam bolsas de estudo para o ensino superior do Fundo Educativo, por transferência automática. E depois, a partir de 22 de julho, nessas 4 semanas, vamos começar a atribuir os cheques aos indivíduos nascidos em diferentes anos. Esta agora é a organização sobre a forma de atribuição e a sua calendárização. E nessas 4 semanas, o envio de cheques, os indivíduos que recebem o cheque, aqui gostaria de fazer um apelo, se não conseguir receber o cheque passando alguns dias, peço-vos não requerer junto do serviço competente a nova atribuição do cheque, mas sim após o período definido de recebimento de cheque. Após 10 dias, se não conseguir receber o cheque, então pode dirigir ao serviço competente para fazer a consulta ou pedir a nova atribuição do cheque. São 10 dias úteis, porque isto leva tempo para o envio por correio. Bom, Sr. Diretor Chong, sobre a transferência automática começa no dia 15 de julho. Se eu quero apresentar a minha reclamação no dia 18 de junho, isso significa que, em princípio, a partir de 15 de julho, recebem aqueles que já estão qualificados a partir de hoje, não é? Mas quem não tiver essa qualificação e precisa fazer uma reclamação a partir do dia 18 de junho, significa que não ia receber já no 15 de julho.
pois a sua compreensão está correta. Para quem recebe a partir de 15 de julho, são aqueles que estão qualificados hoje, de acordo com a sua conta única. E todos que já estão qualificados e estão dentro desses lista de pessoas. Se residentes se encontram fora de Macau e se tiverem achar que fazem parte da exceção dessas 8 condições, então podem apresentar a sua reclamação no dia 18 de junho. Só após apreciação, ou seja, só após deferir a sua reclamação, então, posteriormente, as finanças vai atribuir a sua com participação pecuniária. Portanto, quer dizer, a maioria das pessoas não estiverem qualificados, não estão em Macau. Por isso, não se preocupam com sua situação. Tem tempo suficiente para interpor uma reclamação. E temos website, temos conta única, temos vários meios para fazer divulgação daquelas pessoas que não estiverem em Macau. Podem conhecer a sua situação, que se não se encontram em Macau. Temos também disponibilizar questões e respostas no website para situações muito generalizadas. E se não estiverem a saber da tua própria situação, então podem enviar e-mail ao Fundo de Segurança Social através da hotline ao Fundo de Segurança Social. Hoje vai, sim, esta linha aberta vai disponibilizar a partir de hoje. Podem fazer as vossas perguntas através da hotline, através do correio eletrônico. Se for questões assim mais simples, os trabalhadores do atendimento se calhar já podem responder logo. Mas se estiver assim com questões muito técnicas ou jurídicos, então se calhar têm de encaminhar as perguntas para os profissionais para depois respondem. Por isso, o prazo de reclamação tem 3 anos. Por isso, podem apresentar a reclamação a partir de 15 de junho de 2025 até 31 de dezembro de 2028. Por isso, obrigado, Sr. Secretário. Bom, para estes novos, para a situação de reclamação, temos um website para todas as informações. Se vocês navegarem nesta website, têm de clicar o seu motivo. E cada situação tem uma lista de documentos para entregar. E depois no formulário ainda vai ensinar, tem de preencher este formulário, aquele preenchenário, e temos uma instrução para preenchimento de formulário e temos uma minuta de exemplo para preenchimento de formulário. Portanto, cidadãos podem ter dificuldades de completar todos os documentos. Por isso, vejam, leiam bem as instruções e estão a requerer a participação pecuniária de 2025 e precisa justificar a sua situação de 2024. Por isso, todos os documentos comprovativos que têm uma ligação com a situação de 2024. Por isso, entreguem documentos corretos. O que tiveram, onde tiveram, o que fizeram numa declaração de 2024. Não é declaração para 2025. Portanto, leiam bem as instruções, porque as instruções já registram tintim por tintim o que precisam entregar. Porque há pessoas que entregam os documentos errados, nem fazem acompanhamento dos seus documentos, porque após de entrega desses documentos, desses formulários, se os nossos trabalhadores descobrirem que há falta de documento comprovativo, então vamos ter um intercâmbio, aliás, para responder à vossa situação e tem de complementar os documentos. Muito bom dia, João Filipe, do jornal Hoje Macau. Eu tenho essencialmente 2 questões. A primeira, se calhar, mais longa.
primeira está relacionada com a exceção número 8 aos 183 dias. Para pessoas que trabalham nas cidades do interior da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau. Eu gostaria que explicasse melhor a razão de Hong Kong ser excluído desta exceção, porque Hong Kong faz parte da Grande Baía, Hong Kong é um centro financeiro, Hong Kong é um centro de exposições e convenções. Portanto, parece-me que, uma vez que Macau quer diversificar a economia com a política 1+4 e que a política 1+4 passa pela aposta nas finanças modernas, passa também pelos eventos, pelas exposições, pelas convenções, não seria do interesse de Macau encorajar as pessoas de Macau a ir para Hong Kong, aprender finanças modernas bem, uma vez que Hong Kong é um centro internacional financeiro, dos melhores do mundo. O mesmo acontece com os eventos. Não seria do interesse de Macau que as pessoas que quisessem ir trabalhar para Hong Kong aprendessem bem em Hong Kong e depois voltassem a Macau para desenvolver a indústria? É que, assim, de certa forma, elas são penalizadas quando podiam ser encorajadas a desenvolver-se como talentos locais e a trazer o conhecimento para Macau. Portanto, gostaria que se explicasse porque é que isto não foi tido em conta. A segunda pergunta tem a ver com o facto de não ter havido consulta pública sobre as alterações apresentadas hoje, porque parece muito difícil perceber que associações defenderam que opiniões. Não é muito claro, ainda hoje eu não percebi muito bem quais são as associações que queriam transformar o cheque em cartão de consumo. Não teria sido mais indicado e teria havido uma melhor auscultação das opiniões se houvesse consulta pública. Muito obrigado. Espero que tenha percebido as perguntas também. Muito obrigado pelas suas questões. Na realidade, há pouco também houve jornalistas que colocaram questões semelhantes, pelo que não vou aqui repetir a resposta, mas o exemplo que há pouco acabou de dar, por exemplo, aqui temos uma isenção, trabalho em cidades no interior da China, integradas na Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, porque só estão a incluir as cidades do interior da China como condição de isenção e não Hong Kong. Antes também já deu uma resposta, porque estamos a incentivar os residentes de Macau, especialmente os jovens, a encontrar um emprego na Grande Baía, a fazer empreendedorismo no interior da China. Daí, esta é uma medida que o governo israelita está a promover e nós estamos a atribuir 5.000 patacas de subsídio a esses jovens ou a esses indivíduos que estão a se encontrar a trabalhar no interior da China, na Grande Baía. E como gostaríamos de ter uma uniformização com outras medidas e políticas do governo de Israel, garantindo a sua articulação, garantindo a sua implementação, daí temos esta decisão. E há pouco foi colocado também ou colocar também a questão porque é que não houve uma consulta pública. Eu creio que, se calhar, os destinatários dos meios de comunicação social portugueses e chineses sequer são diferentes, porque a forma de escutar as opiniões não se restringe a só um meio. Estamos, através de diferentes canais e meios, através das associações cívicas, através dos órgãos de comunicação social, através dos jornalistas, através de comunicação social em suporte papel ou suporte eletrônico, bem como as opiniões recebidas nas redes sociais ou na internet. Eu acho que, em relação a esta decisão, estamos a escutar plenamente as opiniões e as opiniões são vastas. Muitas pessoas, através de diferentes meios, apresentarem as suas opiniões. E tendo em conta essas sugestões, nós fizemos esta decisão e fizemos a alteração que conseguimos ver hoje.
Não sei se tenho não mais questões, sim. Ser duas coisas. Uma delas era se foi ponderada na decisão o número de anos da carreira contributiva, ou seja, quanto tempo é que a pessoa que, por hipótese, está fora de Macau e esteve a trabalhar realmente em Macau. Tem a sua pensão de reforma, que é a de Macau, e tinha também uma compensação pecuniária até agora que deixa de ter. Portanto, se a carreira contributiva, ou seja, se o número de anos que trabalhou em Macau, pode ser na administração pública, numa empresa privada, enfim, se foi um fator de ponderação, ainda assim negligenciado, portanto, ainda assim não foi considerado. Essa é uma das questões. A outra questão tem a ver com isto. Eu peço-lhe desculpa, eu sou delegado da Lusa em Macau há muito pouco tempo, conheço ainda pouco, mas só para perceber o que é que aconteceu com isto. O fator, a lógica, digamos assim, o fundamental económico e político para criar esta compensação pecuniária em 2008 foi a inflação, como foi dito por si. Pergunto-lhe agora qual é que é o fundamental económico, mais uma vez, para ela se manter em 2025. E mais ainda, é para estímulo ao consumo, e esse é o seu principal objetivo, é um apoio social. Qual é o fator fundamental, qual é o fator económico e político que justifica a manutenção desta compensação, desta remuneração compensatória em 2025. Finalmente, recordando que, por exemplo, qualquer pessoa que tenha nascido em Macau e que tenha trabalhado toda a sua vida em Macau e que chegue aos 65 anos e, por exemplo, queira ir passar o resto da sua vida numa praia na Tailândia ou no Vietnã, vai deixar de receber esta compensação pecuniária. Ou seja, eu não estou aqui a pensar em nacionalidades em concreto, estou só a pensar na justificação, digamos assim, porque é que as pessoas têm que estar realmente em Macau. E se há esta obrigação para que as pessoas de facto fiquem em Macau e tenham que estar pelo menos 183 dias em Macau, parece-me que a justificação é a de estímulo ao consumo. E se é essa a justificação, então gostaria que o Sr. Secretário a afirmasse claramente para poder escrevê-la. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, sim, as duas perguntas acham um ligado ao outro. A primeira pergunta tem a ver com, de acordo com a lei, de acordo, em Macau, uma pessoa começa a se aposentar a partir de 65 anos. É uma linha, quer dizer, em geral, as pessoas começam a ter uma vida de aposentação com 65 anos. E por isso aqui há uma exceção conforme esta condição. E agora, as ponderações para a exceção devem ser assim ou ação. Há sempre um ponto de discussão para a sociedade. Qualquer medida pode causar polêmica social. Essas exceções não é uma inovação. E plano de comparticipação pecuniária também não é uma medida permanente. Precisamos de elaborar um regulamento administrativo para podermos conceder esta compensação com participação pecuniária. E por isso, todos os anos, não podemos elevar novas regras para concessão dessa montante. Por isso, esta é diferente do que as pensões regulares da sociedade. Portanto, nós, na elaboração deste presente projeto de regulamento administrativo, tomamos referência do regime de previdência central não obrigatório, ou seja, quem atinge 65 anos e se aposentar no interior da China. Então, há já uma exceção para estes casos. Portanto, é uma decisão política
E, na altura, a Lei 7 de 2017 foi debatido na Assembleia Legislativa, ou seja, essas condições de exceção dessa lei conseguem satisfazer a exigência social. Por isso, esta não é uma questão de discriminação, é uma decisão política. Por isso, já uma referência de 2017, sendo uma lei, já tinha um debate suficiente na Assembleia Legislativa. Por isso, nós tomamos referência desta lei. E em relação ao início do plano de comparticipação pecuniária em 2008, pois na altura havia crise financeira, podíamos ajudar os residentes de Macau. Através deste plano, consegue aliviar a pressão dos residentes de Macau. E, por outro lado, possam ser compartilhada o resultado, o fruto econômico da sociedade de Macau. Portanto, eram estes dois motivos para que esse plano de comparticipação pecuniária. Agora, aditando esta nova limitação de 183 dias, acho que não haja qualquer contradição ao princípio inicial deste plano, porque pretendemos ajudar residentes de Macau, porque hoje em dia haja mais pessoas que estão a sofrer dificuldades econômicas e devido a esses fatores, mantendo um valor de 10 mil e 6 mil para residentes permanentes e não permanentes. E o objetivo principal não se alterou, só que nós aditamos algumas condições para a concessão desse montante. Nós queremos melhor distribuir os recursos públicos limitados para residentes de Macau e para pessoas que têm uma ligação mais estreita com Macau, assim para que eles possam sentir diretamente de dificuldades a viver em Macau e assim possam ser aliviados através deste plano. Porque para quem vive em outros países, podem não sentir essa dificuldade, porque o ambiente econômico nesses países são muito diferente do que em Macau. Ou seja, nós podemos, através do plano, ajudar residentes de Macau que vivem em Macau. Claro que eles podem consumir em Macau, por sua vez, e isso vai contribuir para estimular a economia de Macau. Por isso, não está a contrariar o objetivo inicial deste plano. Muito obrigado. Bom dia, ou neste caso já boa tarde, Francisco Frederico do canal Macau da TDM. Eu tenho uma dúvida aqui que talvez se prenda com a versão em português na parte que explica as tais 8 exceções dos casos especiais, porque o que se diz aqui, portanto, em português, é que, portanto, estas pessoas que estejam num destes 8 casos especiais podem pedir uma contagem desse período em causa para efeitos de permanência em Macau e receber um montante caso preencham o critério de 183 dias de permanência em Macau. Caso preencham. Eu não sei se na versão original em chinês o que estará é não preencham, porque em português não está esse não, e portanto diz caso preencham o critério de 183 dias de permanência. E isto em português, o que está aqui a dizer é que as pessoas, para receberem então o cheque, estando numa destas 8 situações, têm de viver estes tais 183 dias em Macau. O que, por exemplo, no primeiro caso, frequência de um curso de ensino superior, é impossível. Se uma pessoa está a frequentar um curso de ensino superior no estrangeiro, não consegue estar 6 meses em Macau e preencher o tal critério dos 183 dias de permanência.
Portanto, aqui a minha dúvida é se na tradução faltou alguma coisa aqui do chinês para o português, porque aqui diz caso preencham e não caso não preencham o critério. E isto leva-me então a colocar uma outra questão mais concreta, que é o caso de alguém que se reforma e vai viver depois da reforma para o estrangeiro, portanto, não para o interior da China, não interessa para que país, mas para o estrangeiro. Se conseguir, num ano, vir a Macau e viver aqui 183 dias, se continua a ser elegível para receber a ajuda pecuniária, portanto, neste caso, estando reformado no estrangeiro, mas vindo a Macau os tais 183 dias por ano. Muito obrigado. 好，多谢这位记者的提醒，因为你讲的是这个普文的一个行文的问题。 Muito obrigado pela sua pergunta. Eu creio que aqui em português, na versão portuguesa, não está aqui qualquer erro, porque aqui diz caso preencham. Por que dizemos caso preencham? Na realidade, na versão chinesa também é a mesma redação. Peço desculpa, estou a falar em mandarim. Enganei-me. Vou falar em cantonês. Estou um pouco confuso. Desculpe. Bem, aqui na versão portuguesa, diz aqui caso preencham o critério dos 183 dias. Vou dar um exemplo para melhor explicar. Há algumas pessoas com BIR. Sabemos que durante o ano 2024, se neste ano tem ou não estadia de 183 dias. Há pessoas que não houve qualquer dia que ficou em Macau, claro que não reúnem os requisitos, mas, por exemplo, só 100 dias em Macau também não reúnem os requisitos. É necessário ter 183 dias de permanência em Macau. Então, se for neste caso, vamos ver se reúnem ou não as 8 isenções ou uma das 8 isenções. Se reúnem uma das 8 isenções, então pode fazer o cálculo dos dias que estão em Macau para ver se conseguem ou não reunir os requisitos. Ou seja, nestes casos, se for internamento hospitalar, não estamos a requerer a pessoa de ficar aqui 183 dias de permanência, não. Frequência do curso de ensino superior também não 183 dias. Se quer só 90 dias de internamento hospitalar, então, neste caso, nós também vamos considerar que a pessoa preencha os requisitos. Daí, após o cálculo, por exemplo, os 100 dias mais 90 dias de internamento hospitalar, vamos também considerar que a pessoa reúne os requisitos. Sequer é difícil de explicar a lógica, mas a redação está correta. A versão chinesa também é nesta redação. Acompanhar a minha explicação? O problema, e lá está, eu tenho acesso à versão em português, mas também acredito que na versão em chinês esteja escrita exatamente da mesma forma. Não é que a questão da tradução ter falhado aqui alguma coisa. A questão é que, pelo menos para mim, que compreendo o português, de terem escrito caso preencham o critério dos 183 dias, faz-me perceber que é preciso, é obrigatório passar 183 dias para se enquadrar nessas exceções. Bastava ter escrito uma palavra anterior que é caso não preencham, então aí é que se percebia porque é que isto são exceções. Porque senão isto entra em contradição logo. Como é que uma pessoa que está a frequentar um curso superior no estrangeiro pode estar 183 dias em Macau? Ou seja, na verdade, para que estas exceções sejam consideradas, as pessoas não precisam de passar os tais 183 dias. São isentos, digamos assim, de passar os 183 dias. E era isso que eu precisava de perceber em português, para depois, quando for fazer a minha peça mais logo à noite, não diga o que está aqui, porque se eu disser o que está aqui há uma contradição.
É só isso. 應該咧就唔存在呢個矛盾嘅，係咁。佢點解？ Na realidade, não houve aqui qualquer contradição, porque diz aqui, caso preencha o requisito dos 183 de permanência em Macau após o cálculo de fazer um pedido ou requerimento, porque os que reúnem os 8 requisitos da isenção, por exemplo, internamento hospitalar. Por exemplo, internamento hospitalar só 90 dias, com o exemplo que há pouco acabei de dar. Não estava em Macau por causa do internamento hospitalar, então não reuniu os requisitos de 183 dias de permanência em Macau, não é? E agora é uma das 8 isenções. Neste caso, não é necessário fazer o requerimento. Ok. Desculpa, estou novamente a falar em mandarim. Bem, uma outra questão. 2024, durante todo o ano, durante o ano inteiro, a pessoa tem a sua permanência não menos de 183 dias em Macau. Como há pouco o senhor jornalista perguntou, se a pessoa está reformada e está a se encontrar no exterior e gostaria de ter a comparticipação pecuniária, pode voltar para Macau e ter novamente uma estadia de 183 dias. Sim, pode voltar para Macau e depois começar a reunir os requisitos para seguir o próximo ano, mas deste ano já não dá. Mas claro que vamos fazer uma revisão conforme a atualização desta vez e depois vamos ver se vai haver ajustamento no próximo ano. Mas como esta vez já ouvimos plenamente as opiniões, se quer no próximo ano já não haver novamente um ajustamento grande, por isso são bem-vindos a voltar a Macau e viver aqui em Macau, consumir aqui em Macau. Bem, o tempo também limitado, ficamos por aqui, se quer, esta conferência de imprensa, e gostaríamos de pedir aos amigos da comunicação social para informar o público sobre esta notícia. Muito obrigada.